colocar aqui para gravar. Tá gravando. Acho que tá gravando, né? Gosto de dar dica de livro para vocês. E eu li um livro na semana passada. Cara, muito bom esse livro. Muito bom esse livro, gente. Olha, e ele é curto, 34 páginas, rapidinho. Se vocês não quiserem ler agora, porque vocês vão estudar bastante para essas provas, mas guarda para ler depois. Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma e posso jogar também no nosso grupo de WhatsApp, tá? Ele chama Discurso da Servidão Voluntária. Ele foi escrito por um autor francês do século XVI, tá? Etienne de la Boétie, o nome dele. É antigo, mas assim, não é aqueles livros antigos chatos de ler, não. Também não gosto de ler livro antigo chato, não. É muito bom mesmo. E mostra como que a nossa sociedade, né, ela se sujeita à submissão. Por que que a gente aceita pagar impostos caros, né? Por que que a gente aceita se submeter a muitas normas ditatoriais desses nossos governantes, né? E por que que muitas das vezes a gente aceita calado, e é uma servidão voluntária mesmo. E dentre muitas das coisas que o livro fala é porque a gente escolhe heróis, né? E isso é o que a gente mais vê na política, em ambos os lados, né? A galera escolhe heróis, acham que políticos são heróis, né? E não são funcionários públicos que recebem dinheiro, nosso dinheiro dos nossos impostos, né? E estão ali para servir a população e tem que ser cobrados, né? Mas fazem deles heróis. E esse é um dos motivos dessa servidão voluntária. E dentre outros. O livro é fascinante, é curto, dá para ler em um dia. Eu li em um dia, de tão bom que o livro é. Então fica aí a dica, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá na nossa plataforma, no Google Classroom. Eu vou jogar também lá no Google, beleza? Deixa eu compartilhar aqui agora a nossa aula. Deixa eu só ver onde é que tá. Acho que tá aqui. Peraí. Atividades. Teste de sondagem. Pronto. Agora foi, deixa eu compartilhar agora. Tá aparecendo para vocês aí o teste? Tá, Ana? Você que tá com o áudio aberto? Beleza. Tá sim. Show. Deixa eu ver se tem mais alguém para eu aceitar aqui, não. Não deixa eu esquecer, tá, gente, de pegar a chamada no final. Então vamos lá. Bom, como eu falei, o teste estava razoável, tá? Tinha umas questões fáceis, outras nem tanto, outras, né? Mas assim, o que eu gostei do teste, né, é que ó, a questão mais difícil para mim, na minha opinião, claro, né, na minha opinião, isso aí é muito subjetivo, mas na minha opinião, a questão mais difícil foi uma das questões que vocês mais acertaram, né? Que eu vou mostrar no decorrer aqui. Mas vamos lá. Bom, eu joguei aqui e essa plataforma ela embaralha as questões, né? Então ela começa com 4. Vamos então começar com a questão número 4. Tá? Se vocês quiserem acompanhar aí também pela plataforma, fiquem à vontade. Bom, questão número 4. Para mim era uma questão de razoável para difícil, né? Que envolviam vários conhecimentos, né? Então tinha um conhecimento bioquímico, né? Tinha conhecimento de fisiologia humana, um pouquinho, né? Conhecimento de hormônios, né? Conhecimento mais endócrino.
É uma questão, mas não era uma questão também muito difícil, não. Aliás, não tinha nenhuma questão difícil aqui. Uma questão que, se você parasse um pouco para raciocinar, qualquer questão aqui, se você parasse para raciocinar, né, isso que vocês têm que fazer na prova valendo nota, né? Parar, raciocinar, detalhe por detalhe da questão, vocês vão matar. Então vamos lá. Os hormônios, né, exercem papel fundamental na integração do controle metabólico do organismo humano. Então, está falando de hormônio, né? Algumas das etapas do metabolismo estimuladas por hormônios estão resumidas a seguir. Então, ele vai dar uma série de fatores aqui. Bom, etapa 1, tá? Gliconeogênese hepática. Aí a galera já começa a travar, né? Quando vê esses nomes mais difíceis. Mas é só a gente parar um pouco para pensar no conceito do nome. O que esse nome quer dizer para a gente? O que glico quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para a gente, glico? Essa terminação glico quer dizer para a gente? Vem de glicose, não vem de glicose? De açúcar, sacarídeo, né? Então tem alguma coisa a ver com glicose ali, tá? E neogênese, tá? Vamos lembrar lá do livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, tá? O que quer dizer o Gênesis? Não é o início, né? Não é começo, não é formação, né? O livro de Gênesis ele não conta a história da formação segundo a mitologia hebraica, né? A formação do mundo, né? A formação do planeta, segundo a mitologia hebraica. Então, é mais ou menos isso aí. Gliconeogênese é formação de glicose, tá? Então, se parasse um pouco para pensar, você, no conceito da palavra, você iria matar isso aí. Gliconeogênese é formação de glicose. Ponto, tá? Gliconeogênese hepática. Hepática é o quê? Ocorre aonde? No fígado. Então, é uma formação de glicose que ocorre no fígado. O que isso quer dizer para a gente? Formação de glicose que ocorre no fígado. Alguém consegue me responder essa questão? Primeiramente, o nosso fígado produz glicose, gente? Sim ou não? Alguém responde para mim. Nosso fígado produz glicose? Algum animal tem capacidade para produzir glicose? Sim ou não? Só responde, sim ou não? Não, né? Muito bom. Sim, não. A glicose é produzida através do processo metabólico, né, chamado fotossíntese. Beleza. Então, no nosso fígado não produz glicose. O que o nosso fígado tem? Aí recorda lá das nossas aulas de bioquímica. Lá no começo, quando a gente se conheceu, no começo do ano, né? Que eu falei sobre polissacarídeos. Lembra que eu falei de um polissacarídeo? Eu falei de vários tipos de polissacarídeos. Tem a celulose, né? Que forma a parede celular das células vegetais. Tá? Eu falei do amido, que ele formava, que era a reserva energética dos vegetais, né? Que tem muito na batata, muito amido na batata. Né? E vocês lembram do glicogênio, que é a reserva energética dos animais? O glicogênio é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose, onde a gente armazena esse glicogênio, que é a nossa reserva energética, no nosso fígado e nos nossos músculos. Tá? Então, quando a gente se exercita, né, ou quando a gente precisa, numa situação de luta ou fuga, por exemplo, estão nos assaltando, né? Ou então
temos que fugir de um leão na selva, né? Ou de uma onça na floresta amazônica. Tá? Então, a gente tem que fugir. Então, o nosso corpo ele vai lançar vários processos e vai fazer com que esse glicogênio ele seja quebrado, né? E essa glicose, olha aí, ó, a gliconeogênese seja formada, a glicose, esse glicogênio seja quebrado, a glicose seja formada, né? Glicose no sangue, eu tenho mais energia para que eu venha correr, né? E venha exercer as minhas atividades metabólicas, beleza? Então é isso. Ponto. Matamos essa etapa inicial, tá? Matamos essa etapa inicial. Bom, etapa 2. Entendemos a primeira. Etapa 2, síntese de glicogênio, tá? Síntese de glicogênio também é muito fácil, tá? Se a quebra de glicogênio para formar glicose, a gente já entendeu, a síntese de glicogênio é o inverso, tá? Eu tenho a glicose, tá? E para formar o glicogênio, eu tenho que polimerizar essas glicoses. Então, eu pego essas moléculas de glicose e junto-as para formar uma molécula grande, um polissacarídeo chamado glicogênio, tá? Eu tenho duas moléculas, eu tenho dois hormônios, perdão, que fazem isso, né? Que são produzidos pelo nosso pâncreas. Alguém sabe quais são esses hormônios? Alguém pode me falar? Ou pode escrever? Se eu posso repetir o conceito de glicogênio? Posso. O glicogênio ele é formado por moléculas de glicose. Ele é um polissacarídeo. Diferente da glicose, que é um monossacarídeo. Tá? É formado por um sacarídeo só. O glicogênio ele é formado por vários sacarídeos. Ele é um polissacarídeo, ele é um açúcar grande. Para eu formar o glicogênio, eu preciso de vários monossacarídeos, eu preciso de várias glicoses polimerizadas, tá? Preciso de várias glicoses juntas para formar uma molécula grande, para formar um polissacarídeo grande, para formar o glicogênio. Beleza? Professor, porque quando a gente bebe muito álcool, a gente toma glicose na veia, né? Porque a glicose ela exerce outras atividades metabólicas, né? No nosso cérebro, por exemplo, que ativa outras vias cerebrais, né? E aí, só entendendo um pouco mais de neurociência, eu posso ler mais sobre o assunto, Gabriel. Eu tinha lido em algum artigo ou alguma revista científica sobre isso. Mas assim, eu sei que a glicose ela ativa uma via cerebral, né? Que ela que ela não permite que o paciente entre em coma alcoólico, tá? Em coma alcoólico por excesso de álcool, tá? Eu acho que é exatamente por causa disso. Mas assim, eu posso pesquisar de novo, porque tem muito tempo que eu li sobre isso, mas eu posso pesquisar de novo para comprovar a veracidade desse assunto. Mas eu acho que é por causa disso. A glicose, né? O nosso cérebro ele precisa, né? Ele gosta muito de glicose. 70% da energia do cérebro vem da glicose, né? Então a glicose ela ativa várias vias cerebrais, né? E uma dessas vias é ativada e não deixa que o paciente entre em coma alcoólico, tá? Não entrando em coma alcoólico, o médico ele pode tomar ali outras providências, né? Para que não o excesso de álcool não comprometa outros órgãos e não venha levar esse paciente à falência múltipla de órgãos e consequentemente ao óbito, tá? Então eu acho que é por isso que toma glicose na veia.
E também porque o álcool baixo, ele depleta muito a glicose, né? A gente tem que entender que quando a gente bebe muito, a gente urina bastante. Quando você urina bastante, você também perde muitos sais minerais. Perdendo sais minerais, você também está perdendo glicose, você também está perdendo açúcar, né? Então, além de sais minerais, você também perde muita glicose. Isso pode ser perigoso, principalmente para os sistemas cerebrais, tá? Então, é importante dar essa bomba de glicose na veia aí. Beleza? Respondida a sua pergunta? Então tá. Então é isso. Então, essas duas etapas a gente já destrinchou. Etapa 1, né, que é a quebra do glicogênio lá no nosso fígado, para a formação de glicose, tá? E a síntese de glicogênio, que é o contrário, que eu tenho muita glicose e eu vou polimerizar, pegar essas glicoses e vou formar um açúcar grande, um polissacarídeo grande, que é o glicogênio. Show? Agora responda a minha pergunta. Eu tenho 2 hormônios que são produzidos no nosso pâncreas que fazem isso. Quais são? Alguém se lembra? Ninguém lembra. Eu falei lá nas nossas primeiras aulas. Um é fácil. Um é a insulina. Muito bom. Muito bom, Maria. A insulina, né, que controla o açúcar no sangue, que todo paciente com hiperglicemia, eles tomam, né? Então, a insulina, ela evita que esse paciente ele tenha o açúcar muito elevado, tá? Então, ele faz com que esse açúcar ele venha baixar. Isso vai ser importante para a gente responder a questão, tá, gente? Isso vai ser importante para a gente responder a questão. E o outro hormônio é o glucagon. Anota ele aí. Glucagon, tá? O glucagon faz ao contrário. O glicogênio, desculpa, a insulina, ela baixa o açúcar do sangue. Então, ela faz com que o açúcar saia do sangue, da corrente sanguínea, e entre dentro das células. Então, por exemplo, se eu tenho o açúcar muito alto no sangue, eu acabei de me alimentar, acabei de comer, acabei de sair de uma refeição. Então, o meu açúcar vai estar alto. O meu índice hiperglicêmico vai estar alto, porque eu acabei de comer, né? Acabei de comer arroz, acabei de comer batata frita, muito amido, meu açúcar vai estar alto, tá? Então, o que o meu pâncreas vai fazer? Vai jogar insulina no meu sangue, para fazer com que o quê? Meu índice hiperglicêmico baixe, beleza? Essa insulina, ela vai mandar essa minha glicose lá para o fígado, e dentro do fígado, essa glicose vai ser juntada, ela vai polimerizar e vai ser formado o glicogênio. Entenderam? Agora, o glucagon faz o contrário. O glucagon, ele aumenta o índice glicêmico do sangue. Então, o glucagon vai lá no fígado, vai quebrar o glicogênio e vai lançar o açúcar do sangue. Então, a insulina, ela baixa o açúcar do sangue e o glucagon, ele aumenta. Entenderam isso? Isso vai ser importante para a gente responder a questão. Show de bola? E a 3? A 3 é um pouquinho mais complicado porque a 3 eu não falei com vocês. A 3 a gente ainda não entrou nesse assunto porque a gente ainda não entrou em sistema endócrino, tá? Mas eu acredito que vocês já ouviram falar desse assunto. E eu lancei essa questão porque eu falei sobre as etapas 1 e 2. Então, se vocês mataram a etapa 1 e 2, vocês iriam matar a questão, tá? E a questão também não estava tão difícil. Que vocês vão ver que de cara a gente vai matar. Então vamos lá. A etapa 3 é mobilização do cálcio do osso. Então a gente tem na nossa tireoide, tá? Que é um órgãozinho que a gente tem aqui próximo ao nosso gogó, né? O pomo de Adão que a gente chama.
a gente tem alguns hormônios que fazem também esse controle do cálcio nos ossos, né? Um desses é o paratormônio, né? Que fazem que ele faz a mobilização do cálcio para o osso. Ele retira cálcio dos ossos, né? Quando a gente está precisando de cálcio no sangue, ele retira do osso, tá? E quando a gente o cálcio está muito alto no sangue e a gente está precisando de cálcio nos nossos ossos, ele retira o cálcio do sangue para os ossos, tá? Então, quando a gente chegar lá em sistema endócrino, eu não vou entrar nesse assunto com vocês para não embolar. Quando a gente entrar em sistema endócrino, vocês vão saber quais hormônios participam desse processo, tá? Mas aí vamos agora para a questão, beleza? Então, etapa 1, etapa 2 e etapa 3, vocês já entenderam. Agora, vamos lá. Os hormônios insulina, paratormônio e epinefrina estimulam, respectivamente, as seguintes etapas. Então, vamos lá. Insulina, eu já falei com vocês. Insulina faz o quê? Baixa o açúcar do sangue. Então, ele tira a glicose do sangue e manda lá para o fígado. Para o fígado fazer o quê? Formar glicogênio, tá? Então, aqui, ó, etapa 2. O que a insulina faz? Síntese de glicogênio. Cara, se fosse na questão do Enem, a gente já ia ganhar um tempo precioso. Porque aqui, ó, só tem uma questão que tem a 2 como a primeira, que é a questão A. Então, assim, de cara, a gente nem precisa ver as outras ou pensar nas outras possibilidades. Viu insulina? O que a insulina faz? Joga a glicose no sangue para o fígado formar glicogênio. Então é o quê? Síntese de glicogênio. A 2 está em primeiro aqui, então é a questão A. Beleza? Mas quer confirmar? Então vamos confirmar. A outra é o paratormônio, que é esse hormônio produzido pelas paratireoides, tá? Que participa dessa mobilização de cálcio, tá? Então, a paratormônio, mobilização de cálcio. 3. Aqui 3, então beleza. Paratormônio, mobilização de cálcio. E a epinefrina é a nossa adrenalina. Epinefrina e adrenalina é a mesma coisa. O que a epinefrina faz? Ela vai quebrar o glicogênio do nosso músculo, né, e do nosso fígado para lançar glicose no sangue, né, para nos estimular, né? Todo mundo sabe que a adrenalina é um hormônio que deixa a gente estimulado, né, deixa a gente na atividade, né? Então a epinefrina ela vai fazer também a mesma atividade do glucagon, só que mais exacerbado, né? Então a epinefrina ela é lançada pelos nossos rins, né, para aumentar o açúcar no sangue, lançar esse açúcar lá em cima, né, gliconeogênese hepática, e aí aumentar as nossas atividades. Então, aqui é então a resposta às etapas respectivas é 2, 3 e 1. Resposta certa, A. Show de bola? Então é isso. Alguma dúvida quanto a essa questão? Nenhuma, né? Questão que exigia um pouco mais de raciocínio, mas sem grandes dificuldades. Essa questão, 65% das pessoas acertaram. Foi um número bom, foi um número bom. Foi um número baixo, não. Um número bom. Pela dificuldade da questão, foi um número bacana. Questão 6. Questão 6 também, 65% das pessoas acertaram. Também achei bem fácil a questão. Essa questão foi bem fácil. Tratei bastante com vocês esse assunto nas nossas primeiras aulas lá de ecologia, né? Então, vamos lá. Recentemente, divulgou-se a existência de contaminação por mercúrio nas águas e na população do distrito de Madre Dios, na Amazônia peruana.
O mercúrio é um metal tóxico que não pode ser degradado pelos organismos e acumula-se ao longo dos níveis tróficos, em um processo chamado de bioacumulação. Então, bioacumulação, como eu falei com vocês nas nossas primeiras aulas, ele é um processo que ele vai se acumulando na cadeia trófica, né? Então, por exemplo, os neocorticoides, né, que são os agentes agropecuários, né, os agentes tóxicos, os agrotóxicos, que são lançados, né, para evitar pragas, né, e se acumulam nos cultivos que a gente come, né? Então a gente está comendo veneno, eles vão se acumulando conforme essa cadeia alimentar ela vai crescendo. Então eles se acumulam nos produtores primários, ou seja, nos vegetais, tá? E eles se acumulam mais ainda nos consumidores primários, mais ainda nos consumidores secundários e assim sucessivamente. Tá? Então, quando eles chegam nos animais topos de cadeias, como, por exemplo, os grandes predadores, como, por exemplo, uma grande ave, como as águias, por exemplo, um grande felino, como as grandes onças, né? Como um grande canídeo, como o lobo-guará, como os lobos, né? Esses animais topos de cadeia, esses animais são os mais prejudicados, né? Porque esses metais tóxicos, essas substâncias tóxicas, eles se acumulam nesses animais, tá? Inclusive tem um livro muito famoso, né, de uma naturalista, né, que foi lançado na década de 60, é Raquel não sei o que, o nome dela. Primavera Silenciosa, o nome do livro. Eu sempre esqueço o sobrenome dela. É Raquel. Depois eu procuro para vocês. É Raquel, não sei o que é o nome dela. Primavera Silenciosa, um livro maravilhoso que explica um pouco isso, né? Eles viram que no ambiente de cultivo, onde era jogado agrotóxicos, as aves, as grandes aves, começaram a desaparecer, né? E depois viram que os ovos das aves, as cascas dos ovos dessas aves, tornavam-se muito moles, e aí os filhotes das aves eles não se desenvolviam direito. Depois viram que era esse processo que acontecia de bioacumulação, né? Então a lagarta, né, que comia a folha desse cultivo, onde era lançado esse agrotóxico, né? Esses agrotóxicos se acumulavam na lagarta, né? O outro bichinho que comia a lagarta, esses agrotóxicos se acumulavam dele até chegar no animal topo de cadeia, e esses agrotóxicos causavam essa, esse fenômeno, né? Na casca dos ovos das aves, permitindo com que esses animais, esses filhotes não se desenvolvessem bem, baixasse a população de aves e assim, ali naquele sistema, naquele ecossistema, esses animais pudessem ser extintos. E aí provocasse um colapso ambiental geral, que a gente explicou isso nas nossas aulas presenciais. Tá? Então, bioacumulação é isso. Tá? Então, vamos lá para a pergunta. Tendo como base a cadeia alimentar hipotética descrita a seguir, que estaria presente em um ambiente contaminado por mercúrio, assinale a alternativa que apresenta os níveis tróficos nos quais podem ser encontrados, respectivamente, mais mercúrio e mais energia. Então, eu acabei de falar, né? Aonde que a gente encontra mais mercúrio? Num animal topo de cadeia ou em um produtor primário? Num animal topo de cadeia, né? E aonde a gente encontra mais energia? Lembra que eu falei com vocês que a gente encontra mais energia sempre nos produtores primários, né? Lembra daquela pirâmide energética, onde na base, nos produtores primários, eu sempre vou ter mais energia do que no ápice da pirâmide, tá? Então, por exemplo, na base, onde eu tenho os produtores primários, quem faz fotossíntese, os vegetais, as cianobactérias, eu sempre vou ter mais energia ali, né? E conforme eu for subindo a minha pirâmide,
né, os consumidores primários, os consumidores secundários e os animais topo de cadeia, essa energia vai baixando. Então, qual é a resposta certa aqui? Resposta certa, nesse caso, também é a A. Tá? Então, aonde eu tenho mais mercúrio é no animal topo de cadeia. Então, o consumidor terciário, e aonde eu tenho mais energia é nos produtores. Então, a resposta certa é a A, beleza? Vai acabar nosso tempo. Eu vou encerrar aqui e vou mandar o link de novo lá no grupo, beleza?